Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, o médium. O espírito é André Luiz, a editora é a FEB. Já estamos chegando no capítulo 19. Se você está chegando neste áudio primeiro, retorne. Temos outros 18 estudos sobre o livro, é importante para acompanhar. Indico também a leitura do livro, que aqui realmente é só o levantamento de alguns pontos do capítulo. Lembrando, não se esqueça de nos ajudar, curta, compartilha, deixe seu comentário para ajudar o vídeo a atingir mais pessoas que estejam precisando do estudo do livro Espírita. E eu sou muito grato a cada um de vocês que estão sempre aqui conosco. Relembrando aí o nosso capítulo 18, no qual André Luiz está lá no posto de socorro, na região umbralina, e ali eles estavam conversando um pouco sobre as vibrações, as emanações planetárias, principalmente quando está ocorrendo algum desastre, alguma questão que infelizmente a grande maioria da população fica aflita, ou desesperada, ou com medo. É claro que quando acontece algo que nos aflige, é muito complicado nós fugirmos a essas aflições de maneira rápida, mas nós que já estamos no meio espírita, no meio espiritualista, devemos ter um certo cuidado. Estamos aí no início do ano no Brasil tendo, infelizmente, algumas questões de tragédia relativa à chuva. Agora, infelizmente, neste final de semana, tivemos aí a tragédia de São Paulo, por exemplo, no litoral. Muitas pessoas desencarnaram, outras feridas, outras desabrigadas. Então, muito provavelmente, aquela região ali acaba atraindo uma psicosfera de tristeza, de lamúria. E é assim mesmo, não tem como. Mas nós que já estamos atentos a como que o pensamento pode influenciar, pode não, influencia, porque o pensamento é matéria, na nossa vida física e espiritual. Quando estamos diante dessa tragédia, se a gente não pode ajudar, infelizmente nem todos têm condição de ajudar com algum donativo, algum dinheiro, enfim, mas nós podemos ajudar com as vibrações, enviando para aquela população, para aquelas pessoas que estão naquele momento de dor, como já aconteceu em outras cidades brasileiras, Petrópolis, enfim, aconteceu na Bahia também ano passado. Algumas regiões, quando são atingidas, cria realmente essa psicosfera. E nós falamos no último capítulo da Segunda Guerra Mundial, quando estava acontecendo, diversos países teve aí grandes emanações psíquicas inferiores, e estava ali acontecendo na cena justamente isso, uma segunda guerra com muitos feridos, muitos mortos, muitas questões pesadas, estavam influenciando ali a matéria densa na região umbralina, e por isso estava tendo ali muito próximo uma tempestade magnética, uma tempestade diferente no plano espiritual. Estava ocorrendo ali, André Luiz relata isso no livro. Então o capítulo foi basicamente falando sobre o poder da oração, da prece, como que ela ilumina quando nós estamos em ambientes muito pesados. Também aí fica uma observação para nós que precisamos trabalhar em ambientes que infelizmente tem muitas emanações de energia. E quando eu falo isso, pessoal, eu não falo somente de hospital, regiões de presídio, regiões que tem muitas pessoas doentes ou sofrendo, não. Pessoas também que trabalham em comércio, por exemplo. O comércio tem uma circulação de pessoas muito grande diariamente, como supermercados, padarias, enfim. Tem grande circulação de pessoas, principalmente quem está desenvolvendo a mediunidade. A gente tem que ter uma atenção redobrada. Às vezes a pessoa chega cansada, exausta em casa, e às vezes nem é pelo trabalho físico em si. Também ajuda, obviamente, mas às vezes são questões espirituais, emanações que nós vamos ali, infelizmente, pegando durante o dia. Como nos livrar disso? Para nós espíritas, sempre a prece, o evangelho no lar, a prece antes de ir, depois que chegar em casa. Chegar em casa, não ficar circulando muito com as roupas do trabalho,
tentar ali se alinhar, ficar 5 minutinhos em prece, em oração, já ir direto para o banheiro. O momento que a gente está se limpando ali, chuveiro, a gente pedir as boas energias. E é claro, né, pessoal, fazer o bem é a nossa grande proteção. E a gente sabe que pela caridade nós estamos muito bem protegidos. E aí já entrando no capítulo de hoje, que é o sopro curativo, que é uma modalidade que ainda não é executada aqui na Terra por diversos empecilhos. Nós vamos entender por que neste capítulo. Quem já leu já deve ter entendido um pouco. Se você não leu ainda, vai ouvir primeiro. Você vai entender como é difícil praticar o sopro aqui no planeta Terra. Primeiro porque nós sabemos que ainda a nossa saliva, né, que vai junto com o sopro, em muitos momentos é contaminada com vírus e bactéria. Então, infelizmente, ainda é uma modalidade que nós não podemos executar aqui no plano físico com tanta liberdade, né? Nós poderíamos sofrer aí até penalizações públicas, né, de saúde pública, porque hoje se entende que muitos vírus, muitas bactérias é transmitido. Então, infelizmente, não é uma modalidade ainda para o nosso planeta. Mas quem sabe, né, daqui a algumas décadas ou séculos, a gente vai conseguir entender e praticar essa modalidade. Mas vamos dando alguns spoilers. Quando nós éramos criança, que a gente machucava, ou caía, ou ralava, ou queimava, que nós corríamos ali para os braços das nossas mães ou avós, ou até mesmo do pai, né, que ele assoprava numa brincadeira, deixa eu assoprar aqui para curar. E às vezes até curava mesmo. O amor de um pai e de uma mãe neste momento é muito importante. E ali naquele momento as emanações do sopro, das vibrações, podem realmente ir e curar. E é claro, o sopro é diferente do passe, mas movimentam energias. E ali André estava nessa casa, que é uma casa de acolhimento espiritual, lembrando que é um acolhimento de espíritos que estão, infelizmente, ainda muito doentes, espíritos que estão atormentados. E neste posto de socorro, uma das modalidades curativas que ajudam os espíritos a sair da inconsciência é justamente o sopro curativo. Então nós precisamos entender isso. O espírito chega atordoado ao plano espiritual ao desencarnar, em muitos casos, porque eles entram no processo da inconsciência. Vamos dar alguns exemplos aqui na Terra. Às vezes, quando uma pessoa consome, infelizmente, um grande número de bebida alcoólica, ela pode ter esses pequenos momentos de entrar numa paranoia psíquica. E é muito doloroso. Quem já presenciou essa cena, é muito doloroso, muito angustiante. A pessoa chega ali a ficar realmente num estado psíquico muito complexo, muito doloroso. Isso pode ocorrer, tá, pessoal? Não só com bebida alcoólica, mas também com o uso de outras drogas ilícitas, infelizmente. Quem já presenciou isso às vezes em rua, ou quem já viu às vezes alguma pessoa na rua, que a pessoa está totalmente ali no mundo da fantasia, um mundo às vezes angustioso, achando que alguém está perseguindo. Felizmente aí nas cidades brasileiras a gente acaba visualizando alguns irmãos que estão em sofrimento psíquico e que não é tratado. Então pode ter uma esquizofrenia não tratada, e ali tem a mania de perseguição muito acentuada e às vezes até combinada com uma obsessão, e a pessoa fica ali infelizmente num estado deprimente. A gente vê ali, fica realmente triste quem tem uma comoção, né, por essas pessoas em situação de rua com adoecimento psíquico, acabam ficando ali realmente com algum tipo de sensibilidade, faz até uma oração, mas é doloroso de ver. Então o espírito, quando ele desencarna, e aqui eu reitero, não quero dizer que somente pessoas assim, quando desencarnam, entram nesse estado. Não. Muito pelo contrário. Às vezes uma pessoa dessa já passou a encarnação toda assim, chega no plano espiritual até mais tranquilo. Muitos dos que ficam assim no plano espiritual são pessoas que chegam ao plano espiritual e a consciência pesa por débitos muito pesados e arrependimento de tempo perdido, de oportunidades que a vida deu e infelizmente a pessoa não soube aproveitar.
ou é uma pessoa que tinha recursos financeiros e poderia ajudar muitas pessoas, muitas instituições, animais, enfim, não conseguiu fazer ou não quis, e a pessoa entra ali numa paranoia. E por que eu estou dando essa explicação no começo? Porque a partir deste capítulo do sopro, nós vamos começar a entender os espíritos que estão internados, digamos assim, temporariamente, nesta região umbralina. São espíritos que estão ali na inconsciência e que, infelizmente, muitos deles ficam repensando uma mesma questão por meses, alguns até por anos e alguns até por décadas. Imagine, pessoal, você ficar preso num pensamento angustioso durante meses, anos e décadas. Nós que estamos encarnados, às vezes a gente entra numa aflição, numa angústia ou numa paranoia, já é pesado para o nosso corpo físico e para o nosso psiquismo. Vocês imaginam conviver com isso durante anos ou até mesmo décadas no plano espiritual? E lembrando, para nós que somos espíritas, já estamos entendendo, já estamos estudando mais, lembra que eu falo muito aqui que o nosso psiquismo no plano espiritual é maximizado. Então, se você sente uma questão aqui a nível 1, no plano espiritual ela é nível 10, nível 12, só para nós termos uma noção, porque os nossos sentidos estão mais apurados. Isso em todos os níveis. Ah, então quer dizer que se eu chegar no plano espiritual hoje eu posso sentir o barulho 10 vezes maior? Pode, dependendo da intensidade, dependendo das questões. Tanto que, por exemplo, quando eu incorporo, ou quando muitos médiuns, eu já ouvi relatos de diversos médiuns, quando a gente incorpora, que às vezes o nosso perispírito sai um pouco do nosso corpo, nós temos uma noção do ambiente totalmente diferente do que quando eu estou aqui no corpo físico. Tanto que quando, por exemplo, acaba uma reunião mediúnica, que eu estou extremamente cansado, até eu voltar para o meu corpo físico, estabilizar a minha respiração, os meus batimentos cardíacos, eu ainda estou um pouco lá, um pouco cá, é ainda muito maximizado esses sentimentos. Tem médiuns que vão falar, nossa, parece que a minha cabeça era 10 vezes maior, parece que a minha mão era gigante, eu me sentia inchando igual um balão. Tem diversas sensações, mas todas vão para um caminho do quê? Os sentimentos, os sentidos, os sentidos físicos ficam mais aguçados. Tem médiuns que ouvem os barulhos mais aguçados. Então, só quem incorpora ou quem já incorporou sabe mais ou menos essa sensação dos sentidos maximizados. Às vezes o médium também tem uma sensibilidade muito aguçada na hora que está incorporado, né? Às vezes pode pedir ali para baixar o som e tal, porque realmente fica mais aguçado. Isso acontece, né, com os espíritos desencarnados. Há muitos relatos na literatura, tanto espírita como espiritualista, que eu já pude ler, que eu já pude ouvir vídeos, que realmente são relatos muito comuns. E, infelizmente, as pessoas estão ali no plano espiritual, quando chegam após a desencarnação, elas podem sofrer essa internação devido a isso, elas ficam no inconsciente. É como se estivessem em coma, mas não estão, porque elas estão ali muito presentes no pensamento, no psiquismo. E aí, como sempre, vamos voltar ao livro Nosso Lar, né? Não tem como a gente não falar do Nosso Lar, porque é um livro muito próximo, mas para explicar mais o livro Os Mensageiros, nós temos que trazer um pouco o livro Nosso Lar. Vamos recordar quando o André Luiz dorme no plano espiritual e ele tem um sonho no plano espiritual. E nesse sonho ele vai até o plano espiritual da mãe dele. Lembrando que a mãe do André Luiz, ela não estava no mesmo plano vibracional que ele. Tanto que quando ela queria visitá-lo, ela tinha que o quê? Diminuir um pouco a vibração e ir até ele ao Nosso Lar. Ela estava numa colônia acima de Nosso Lar, acima entre aspas, tá, pessoal? Porque é acima que a gente fala no sentido vibracional. Quando o André Luiz dorme, ele vai até esse plano. E aí, lembrando, né, na época que o Nosso Lar foi lançado, isso não era nem muito dito, né, como que os espíritos sonham no plano espiritual. E, até hoje é um tema ainda muito pouco detalhado, mas tem essa informação. E neste livro também, a partir deste capítulo, nós vamos começar a observar isso, que tanto o espírito pode sonhar e ir até os planos elevados e deixar o corpinho físico dele. Porque lembrando, né, o perispírito é plástico, é físico ainda ali no plano espiritual.
André Luiz relata esse sonho. Quem tiver curiosidade, leia o livro Nosso Lar. Quem não leu, recomendo. Muito importante esse livro para a gente entender sobre espiritualidade. Realmente abre as portas para nós entendermos. E é claro, neste livro, quem já leu o Nosso Lar, por isso que é bom ler em sequência, nós vamos começar a entender que esses espíritos que estão ali nessa região também sonham. Só que eles ficam presos, infelizmente, num sonho de muito desastre, de muita angústia. Então, o sopro curativo, ele é justamente para ajudar. Ele é um processo da terapia que ali é aplicado nesses espíritos. Daqui em diante eu não vou entrar mais, porque os próximos capítulos vai detalhar muito isso. Mas para os próximos capítulos, vocês podem buscar essa parte do livro Nosso Lar para vocês entenderem essa questão do sonho no plano espiritual, daquele capítulo que o André sonha e vai até um outro plano. Eu posso até trazer um pedacinho no próximo capítulo só para nós entendermos, fecharmos nessa questão bem entendida, mas é basicamente isso. É como se a gente tivesse ainda um corpo mais sutil. Chega ao plano espiritual, nós estamos com um corpo sutil. Chegando lá, nós ainda temos um corpo menos sutil que a gente pode ir para outros locais, dependendo da autorização e da disponibilidade do espírito. Mas também esses espíritos inferiores acabam indo para regiões ainda de angústia. E lembrando, aí eu vou retornar só mais uma memória do livro Nosso Lar, quando o André Luiz está lá nas câmaras de retificação. Se vocês não recordam dessa cena, talvez vocês lembrem, porque é uma cena muito marcante, que tem um senhor ali, que ele sente que os vermes estão consumindo o corpo dele no túmulo. E é uma sensação horrorosa que ele tem ali. Nessa cena, André Luiz tem contato com o primeiro espírito que está nessa situação no plano espiritual. Com essa sensação maximizada, muito provavelmente ele ficou preso ao corpo físico. Ele sentiu, infelizmente, a sensação dos vermes, né, das baratas ali passando no túmulo. E ele leva isso ao plano espiritual. Mas a Narcisa, ela vai dizer muito para ele assim: André, ele não está preso nessa cena devido ao que aconteceu com ele, mas é pelo remorso que ele tinha. Um grande remorso de algo que ele tinha feito no plano físico. E aí eu vou deixar a curiosidade para vocês irem atrás também deste capítulo, que é muito importante ler esse capítulo também, para entender o livro Os Mensageiros. Então os livros do André Luiz é numa sequência, não é à toa. A gente lê o Nosso Lar, a gente entende ali como que os espíritos estão no plano espiritual para nós entendermos. Lembrando que neste capítulo, até o Aniceto fala com o André Luiz: ora, André Luiz, você está tão surpreso com o sopro, mas ali nas câmaras de retificação onde você trabalhou, o sopro é utilizado. Inclusive, Aniceto vai dizer para ele, no Nosso Lar tem técnicos habilidosos que trabalham com o sopro. Mas você não tinha conhecimento disso. E aí, lembrando também, né, vou infelizmente dar mais um spoiler, eu que já li todas as obras de André Luiz algumas vezes, eu não me recordo, eu posso estar enganado, se alguém aí já leu pode deixar no comentário se eu estiver errado. Eu não lembro André Luiz desenvolvendo essa técnica no plano espiritual. Lembrando que André Luiz evoluiu muito nos livros. Quem lê os primeiros e os últimos vai vendo a evolução crescente de André Luiz, a sutileza depois que ele vai trabalhando no plano espiritual. Mas essa habilidade André Luiz não desenvolveu. Então a gente começa a entender que é uma habilidade para espíritos realmente muito evoluídos. Por quê? O próprio Alfredo vai dizer aqui que para praticar este ato, a pessoa tem que ter a boca extremamente limpa. E aí nós estamos falando aqui no plano espiritual. Então essa limpeza não é uma limpeza bucal que a gente faz aqui na Terra, né? De passar o fio dental, escovar após as refeições, usar enxaguante bucal. Não que não seja boa e necessária também para ter o sopro aqui muito mais refrescante. Mas lá no plano espiritual é a atitude de palavras e pensamentos. E aí também os praticantes do sopro, que é uma técnica que Alfredo vai dizer que ele aprendeu, teve muita curiosidade e quis passar para frente, também tem que ser pessoas extremamente reservadas psiquicamente. Porque lembrando que a boca fala o que o coração está cheio, que a nossa mente está cheia. Então, uma boca que está habituada a falar o mal está com pensamentos desalinhados. Não tem outra explicação. É claro que uma vez ou outra a gente pode cometer ali um descuido, mas
durante o dia, infelizmente, se a gente estiver trazendo só questões negativas, pesadas através das nossas palavras, a nossa primeira mudança é a mudança interna, não tem outro caminho. Não tem outra atitude senão mudança psíquica de emoções, de pensamentos, de conduta. É por isso que, para ajudar o nosso psiquismo, nós temos que ter boas leituras, ouvir boas coisas, conversar. O diálogo é extremamente importante. Nós precisamos colocar para fora algumas questões para nós irmos treinando. Lembrando que a gente fala aqui sempre do jejum. O jejum, que é a disciplina que Emmanuel falava para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina do falar, a disciplina do pensar, do falar e do agir, que estão muito interligadas. Eu penso, eu falo e eu também vou agir depois. E os técnicos ali do sopro têm que ter isso muito bem alinhado. E aliás, para nós também que estamos encarnados, em qualquer trabalho espiritual, nós devemos aprender a lidar com o silêncio. E pessoal, não é fácil você lidar com o seu silêncio. Nosso querido espírito irmão Abraão, que vem nas reuniões mediúnicas nos auxiliar, ele nos propôs para nós ficarmos, algumas vezes por semana, 1 hora em silêncio absoluto, sem mexer no celular, sem ler livros, e não pode ficar deitado, por exemplo, um ambiente sentado, que você ou fica olhando para o horizonte e ficar 1 hora em silêncio consigo mesmo. E eu posso garantir, eu já tentei várias vezes e é muito difícil. Dá 40 minutos, você já quer ali pensar em alguma coisa ou falar. Não que você não possa pensar, mas você acaba tendo a necessidade de falar, principalmente para quem é falante assim como eu. E mesmo quem não é, é muito difícil às vezes você ficar sem fazer nada, só você com os seus pensamentos analisando o seu consciente e inconsciente. Porque você ficar em silêncio, lavando uma louça, varrendo uma casa, andando de bicicleta, caminhando numa esteira, numa academia, caminhando na beira da praia, na frente do mar é uma coisa, vendo um ambiente bonito é uma coisa. Você num ambiente sem uma beleza estética, no silêncio, ali você consigo mesmo, é um desafio. Tanto que ele propõe muito para a gente também a meditação em locais públicos, locais barulhentos, para que nós possamos entender como que é necessário o nosso silêncio interior. Então não é fácil. Vocês imaginam na espiritualidade treinar isso, porque, reiterando o início do capítulo, os nossos sentidos no plano espiritual é maximizados. A nossa consciência é maximizada. Então é um treinamento, muito provavelmente, que o irmão Abraão tentou passar para nós médiuns, para nós treinarmos justamente a lidar com as nossas angústias em silêncio. Então você pode estar ouvindo e falando, William, mas eu fico muito mais que 1 hora em silêncio durante o dia. Eu trabalho sozinho ou eu moro sozinho, beleza. Mas silêncio do jeito que eu estou falando, sem fazer nada, sem mexer no celular, sem tomar banho, sem levantar, é outra questão. É o silêncio consigo mesmo, que muitos médiuns não fazem e deveriam fazer essa técnica para ajudar na incorporação. Muitos médiuns não têm essa paciência, e é o silêncio mental também. Vai além da meditação, né? Uma convivência que você está ali com o seu psiquismo. Lembrando que quando nós estamos encarnados, essas atividades que eu falei, que são atividades que todos nós temos que fazer, lavar uma louça, arrumar uma casa, enfim, fazer o alimento ou trabalhar fora, dirigir, ir para atividade física, são atividades que às vezes vão apagando as nossas questões psíquicas. Mas no plano espiritual, elas chegam como uma bomba. Por isso é importante tratar e trabalhar as emoções aqui encarnados também, de todas as formas possíveis. Quanto mais nós lidarmos e tratarmos nosso emocional, nosso psiquismo, melhor é para todos nós. Melhor é para você e também para mim, para todos nós. Porque aí nós também ajudamos a psicosfera do planeta. Lembra no capítulo anterior que nós falamos como que é importante a psicosfera da cidade, do bairro, do local que nós trabalhamos? Nós também podemos ajudar com isso. Enfim, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o técnico do sopro, ali no plano espiritual, ele tem que estar com a atitude de pensamento reto. E são poucos espíritos. Poucos, dos muitos que se candidatam, pouquíssimos passam por essa etapa. E muito provavelmente aqui na Terra, eu garanto, né, se tiver alguém aí dirigente de casa espírita ou de dirigente de casa espiritualista, colocar lá,
técnico do sopro e colocar esses requisitos, provavelmente dos 100 inscritos ali, 80 ou 90 vão embora ou até mais. É muito difícil nós termos essas qualidades e eu também não me incluo nelas. Todos nós estamos aqui batalhando, trabalhando, tentando a evolução. É realmente difícil e às vezes é angustiante até pensar nisso, mas é o nosso papel aqui trazer essas questões, porque é o capítulo também, né, falando do sopro aí, que é muito importante. Mas enfim, esse sopro tem realmente comprovado ali no plano espiritual, né, segundo ele fala, qualidades curativas, né? Então a gente retorna aqui para o plano físico, que ele vai comparar muito com o passe. E uma coisa importante que ele fala ali, que ele fala, o passe todos nós podemos fazer. E realmente, pessoal, o passe, desde que você tenha boa vontade, fé, se às vezes você está numa situação ali com uma pessoa doente, você não tem condições dessa pessoa de levar ela até um centro espírita. Infelizmente, talvez na sua cidade possa não ter uma equipe de passista que vá até a sua residência. Se você ali estiver ligado aos bons espíritos, com fé, né, no dia que você for aplicar o passe, tenta consumir ou menos carne ou não comer, né, muita carne, tenta ficar ali no ambiente mais em silêncio, volta-se para si mesmo e vá com muita fé. Você pode aplicar o passe tranquilamente, com muita fé. Você pode fluidificar uma água ali para uma pessoa que está doente, uma pessoa da sua família que você está ajudando, não tem problema nenhum. A espiritualidade trabalha em todo lugar, desde que tenha ali, obviamente, uma pessoa que esteja ali com fé. Vai ter espíritos ali, às vezes até vai ter espíritos se a pessoa não tiver fé, porque os espíritos evoluídos, meus irmãos, eles não estão olhando se a pessoa que está doente ali está com fé ou não. Eles estão olhando a necessidade, eles utilizam do bem, porque esse é o costume natural dos espíritos de bem. E Alfredo ainda vai dizer aqui como que o sopro, né, poderia ser utilizado aqui na Terra. A primeira coisa que ele fala é que o homem tem que ter o estômago extremamente sadio. E isso é uma grande dificuldade que nós temos, né, meus irmãos e minhas irmãs. Infelizmente, não é toda a população que ainda consegue comer extremamente saudável. Primeiro por uma questão de escolha, às vezes por uma questão financeira. Enfim, tem vários embates ainda no nosso planeta, que se a gente for abrir aqui para discussão, a gente vira à noite, né? A questão ainda de alimentar dos nossos irmãos animais, que muitos ainda não conseguem, outros já conseguem diminuir. Enfim, tem várias questões que são temas às vezes polêmicos ou não, mas é o primeiro item que ele coloca aqui: estômago extremamente sadio. E para isso, para nós termos um estômago 100% sadio, na Terra ainda talvez algumas pessoas já estão caminhando para isso, mas a grande maioria do planeta ainda não. Basta a gente ver o número aí de vendas, né, de produtos industrializados, produtos gordurosos, produtos com muito açúcar, enfim, que são campeões de vendas em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, em todo o mundo, né? A gente tem consumido muito mais alimentos de rua, alimentos muito industrializados, alimento muito gorduroso. E, infelizmente, acaba que nós não conseguimos ter esse estômago 100% sadio. Lembrando aos médiums que trabalham em reunião mediúnica ou que trabalham numa casa de umbanda, enfim, qualquer casa que exerça a mediunidade, e até mesmo você que talvez não trabalhe na mediunidade, mas exerce um trabalho espiritual, no dia que antecede, também no dia do trabalho, evitar o alimento muito pesado, muito industrializado, optar por uma alimentação mais leve, mais saudável, com mais frutas, mais líquido. Antes da reunião mediúnica, que acaba gastando muita energia, pode comer algum alimento um pouquinho mais reforçado, mas que não pese tanto, mas tudo muito leve. Então, se nós não conseguimos ainda na semana toda levar essa alimentação mais saudável, pelo menos na véspera e no dia da reunião mediúnica a gente deve, que é uma das recomendações aqui que Alfredo faz. Estômago sadio, mas ele coloca ainda mais: a boca habituada a falar o bem. Boca habituada a falar o bem. E para a boca falar, o que precisa ter, pessoal? Pensamentos salutares. Antes de falar, nós pensamos. Então não adianta nós somente falarmos o bem. O pensamento tem que vir junto. Uma coisa não anda sem a outra, não adianta. Com
abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos uma pessoa muito preparada. E querendo ou não, né, pessoal, também a higiene bucal aí tem que estar extremamente em dia, obviamente. Mas, como eu disse no início e reitero no final, no Brasil e também no mundo, eu acho que talvez isso nem seria possível agora, primeiro por uma questão de saúde pública, né? Porque hoje em dia a ciência tem muitas essas questões que muitas doenças e bactérias são transmitidas pelo sopro, então hoje ainda não é possível, mas nós não sabemos daqui a algumas décadas ou talvez um século se isso será possível, mas a gente já pode ir treinando, né? Através do passe da mediunidade. Nós vamos encerrando, né, o capítulo aqui, já deu aí o nosso tempo, né? Meia hora de estudo já tá bom para nós, para não cansar muito o psiquismo de vocês. Agradecendo a Jesus, esse momento também é um momento de receber as vibrações espirituais. Todo momento que a gente fala, né, de Jesus, da espiritualidade amiga, nós podemos receber um pouco das vibrações. Vamos terminar com as palavras, né, do Mestre. O Mestre Jesus utilizou muito o sopro, utilizou muito o vento. E o vento, né, pessoal? Como que o vento nos faz bem? Este capítulo fala muito do vento, como que o contato da natureza nos ajuda muito nas questões espirituais. Eu quero terminar o capítulo falando que os espíritos mais evoluídos, isso André Luiz vai dizer também nos próximos livros, utilizam muito do ar para se alimentarem, para reorganizarem os seus estados psíquicos. E como que também, né, em dias quentes como está aqui hoje, quando venta a gente fica bem mais tranquilo, leve. É claro que o vento também, quando é demais, pode trazer prejuízos. Mas pensa, tudo na natureza tem um sentido lógico. E é o que Alfredo tenta mostrar ali para o André. Nada na natureza é em vão, André. Nada é feito em vão. O vento tem também a sua importância. E é através do sopro os espíritos conseguem curar. Não é para sair por aí assoprando todo mundo não, né, pessoal? A gente tem que ter uma consciência. Mas é para entendermos. E Jesus utilizava. O próprio Aniceto vai dizer aqui, o Alfredo, Jesus, além de tocar naqueles que curava, concedia-lhe, por vezes, o sopro divino. Palavras aí para nós terminarmos o capítulo. Leia o capítulo, também é muito interessante. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Que Deus os abençoe. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.